neste terceiro momento, e acredito que o encerramento do nosso momento de reflexão, eu pego justamente um texto, uma reflexão do Papa João Paulo II. Na realidade, era como se fosse uma homilia no encontro da Festa das Famílias do ano de 2001. Por que eu peguei esse texto? Porque a Rúbia colocou no WhatsApp, no dia de hoje, 22/10, dia de São João Paulo II, ela colocou uma frase fazendo referência ao Papa João Paulo II, que dizia: acreditar na família é construir o futuro. E aí, ao pesquisar no site do Vaticano, eu achei o texto, e esse texto, na realidade, é o tema desta festa do ano de 2001. E no texto diz assim, para este encontro escolhestes o tema: acreditar na família é construir o futuro. Isso é fala do Papa João Paulo II. E ele continua: trata-se de um tema comprometedor que nos convida a refletir sobre a verdade da família e, ao mesmo tempo, sobre o seu papel para o futuro da humanidade. Nesta reflexão, podemos ser orientados por algumas interrogações. E ele vai citar 3 interrogações. Lança 3 perguntas. Por que acreditar na família? A segunda, em que família acreditar? E a terceira, quem é que deve acreditar na família? A primeira pergunta, ele vai utilizar justamente a relação da família e Deus, fazendo uma comparação entre Deus e a igreja. Ou melhor, entre homem e mulher, fazendo a comparação com a relação de Deus com a igreja, ou de Cristo com a igreja. Deus acredita firmemente na família, desde o início, desde o princípio, ao criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Ele quis colocar no centro do seu projeto a realidade do amor entre homem e mulher. Toda a história da salvação é um apaixonado diálogo entre Deus fiel e a comunidade eleita, a esposa. Então ele vai falar que há um diálogo entre Deus e a igreja. Da mesma forma, precisa existir esse diálogo na família. Isso vai fazer com que brote esse amor, esse respeito entre o casal, do casal com os filhos, e é claro que da família em relação a Deus. Fazendo uma íntima experiência de amor entre os membros da família, mas também envolvendo Deus nessa história. E acaba por se tornar reflexo na sociedade dessa intimidade com o Senhor. Vai ser reflexo na sociedade desse amor existente na Trindade. Tudo isso que a gente já apresentou até aqui por meio do Catecismo da Igreja Católica. Então, o casal passa a testemunhar a palavra de Deus, essa intimidade com o Senhor, e acaba por evangelizar. Eles se formam a si mesmos, formam os filhos e acabam por ser reflexo desse Deus, formando também, atraindo os demais a desejar essa experiência com Deus. E continua o texto. Eu fiz alguns recortes no texto, somente para pegar algumas partes importantes. E ele ainda, em resposta à primeira pergunta, ele vai dizer: o fato de ter criado a família como fundamento da convivência humana e como paradigma da vida eclesial exige da parte de todos uma resposta determinada e convicta na Familiares Consórcio, da qual se celebra o 20º aniversário, isso lá em 2001. Tive a oportunidade de dizer: família, torna-te aquilo que tu és. Hoje, no caso em 2001, ele dizia para aquelas famílias: família, acredita naquilo que tu és. Acredita na vocação a ser um sinal luminoso do amor de Deus. Então a missão da família é ser sinal luminoso na sociedade, sinal de Deus na sociedade. Mas para isso é necessário acreditar na família. E a gente vê
uma descrença muito grande no nosso tempo em relação à família. Essa família tradicional que muitas vezes falam. Então a família precisa ser sinal luminoso de Deus na sociedade. Este é o quarto e último vídeo, assim espero, falando para vocês sobre a missão da família. Então dizia São João Paulo II, lá em 2001, a família precisa ser sinal luminoso do amor de Deus na sociedade. Precisa fazer uma intimidade com o Senhor, uma intimidade amorosa, um relacionamento amoroso com Deus, a família. Para que, é claro que essa relação com Deus precisa acontecer no núcleo familiar, entre marido e mulher, de acordo com Efésios, que nós falávamos em vídeos anteriores. Então, colocando esse exercício em família, numa relação amorosa entre marido e mulher, entre pais e filhos, e essa relação de amor se estende também a Deus, né? É aquilo que São João Evangelista coloca em uma das suas cartas, que é necessário amar, fazer uma experiência de amor com o irmão para dizer que ama a Deus, porque caso contrário se torna mentiroso, né? Ou hipócrita, fala daquilo que não vive. Mas é necessário partir da vivência em família. A segunda interrogação é em qual família acreditar. E aí São João Paulo II ele vai fazer, já naquela época ele diz assim, leva-nos a refletir sobre o aspecto, a segunda interrogação, leva-nos a refletir sobre o aspecto da grande atualidade. Porque os dias de hoje, à volta da família, se manifestam opiniões tão diferentes, né? Ou seja, ideologias que acabam por gerar a descrença. Isso lá em 2001, a descrença na família. E ele vai fazer referência justamente à família, que hoje nós falamos família tradicional. Torna-se fundamental dar voz às razões que motivam a defesa da família fundada sobre o matrimônio. É esta família que ele se refere, a família do matrimônio, que hoje, para fazer diferenças, aí se fala da família tradicional. É desta família, acreditar nesta família. E depois, e com isso eu não quero colocar nenhum peso em relação a tudo aquilo que brota na sociedade, porque o objetivo aqui não é este, de ficar falando de problemas com outras formas de ser família que a sociedade hoje apresenta. Nós estamos focando o olhar na família cristã católica. E aí vem a resposta à terceira, né? Mas quem é que precisa acreditar nesta família? E ele vai dizer assim, na realidade, para olhar com confiança para o futuro, é necessário que todos acreditem na família, assumindo as responsabilidades correspondentes à sua própria missão. Assim, respondemos à terceira pergunta, da qual partimos: quem é que deve acreditar na família? Nós precisamos acreditar na família. Que a família de Nazaré possa interceder por nós, nessa constante busca de crer, de acreditar na família católica, que precisa viver no seu cotidiano esse amor generoso que Deus deposita em cada um de nós. Da mesma forma que o amor existe na Trindade, essa relação trinitária, amorosa, entre Pai, Filho e Espírito Santo, e que também se estende do Deus da vida, do Deus fiel, à comunidade eclesial, ou do Cristo pela Igreja, também precisa existir no relacionamento entre marido e mulher e do casal em relação aos filhos, numa relação mútua de amor, para que se tornarem exemplo ou testemunho vivo dessa palavra de Deus na sociedade, sendo luz do amor de Deus na sociedade. Essa é a missão da família cristã católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom encontro para vocês, reencontro de casais jovens. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.